Muito bem, então nós vamos realizar agora a nossa primeira aula do método CAV. É uma aula do meu treinamento mesmo fechado, só que eu fiz questão de chamar uma galera para assistir essa aula também, para vocês conhecerem uma maneira mais eficiente de aprender raciocínio lógico. Você vai ver que a metodologia CAV, ela consiste em apenas 3 requisitos. Você precisa ter conhecimento direcionado, agilidade mental e velocidade no raciocínio. Se você conseguir conciliar essas 3 coisas, tanto para raciocínio lógico como matemática, você se torna uma máquina de acertar questões. Ao fazer a aula 1, eu pensei assim: eu começo pelos tópicos mais fáceis do edital, ou eu começo por aquele tópico assim que eu sei que a maioria das pessoas tem dúvidas? Aí, pensando muito, falei: já que eu começo sempre na segunda-feira as aulas, né, do projeto CAV, segunda-feira é um dia que os neurônios ainda estão em dias. Então, eu faço questão de já queimar um monte de neurônio no início da semana para a gente avançar com tudo. Só que eu descomplico bastante. Você vai perceber que nós vamos trabalhar aqui com tópicos frações, porcentagem, nós vamos trabalhar com conjuntos, por mais que sejam assuntos, assim, às vezes complexos, que você vê muitas equações, né, os professores fazendo aquelas contas enormes, eu procuro simplificar ao máximo. Então, assim, eu não gosto de gastar tanta tinta da caneta, né? Até porque eu sei que você tem um tempo limitado na sua prova. Então, essa primeira aula aqui, seja todo mundo bem-vindo. Tenho certeza que vocês vão aprender demais e vão para cima que vai dar tudo certo. Então, vamos começar aqui estudando um pouquinho de frações. É o seguinte, a gente vai concentrar 3 minutinhos na teoria de frações. Aí depois a gente já vai para questões. Por quê? Eu quero que você recorde de alguns conhecimentos que a tia lá do ensino fundamental te ensinou. Mas até aqui, a gente dá uma improvisada e simplifica bastante o conteúdo. Só vou pegar e compartilhar com você a minha tela para a gente já avançar com a nossa aula aqui com tudo. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Compartilhar a tela. Geralmente eu tenho que fazer isso 2 vezes para aparecer. Agora vai aparecer. Prontinho. Vocês estão conseguindo ver uma tela aí com frações? Sim ou não? Coloque no chat que eu vou estar acompanhando aqui vocês também. Estão conseguindo ver minha tela compartilhada aí? Beleza, ótimo. Frações. O que é que você precisa saber para a sua prova? De início, você precisa saber adição de frações, subtração, multiplicação e divisão. Em adição e subtração, o processo que nós vamos utilizar é o mesmo. Então, assim, não tem tanto segredo. Eu vou te explicar como é que você vai fazer. Prova, vou ter que ficar fazendo aquele negócio de MMC para depois dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima? Não, esquece aquele negócio. Em prova a gente não vai usar aquilo não para a gente não perder tanto tempo. Adição e subtração, o processo é o mesmo. Olha só o que você vai fazer. Ó. Um tracinho aqui, certo? Tracinho tá fácil, né? Você vai multiplicar os 2 valores de baixo. Só isso. 8 vezes 2, 16. Perfeito. E depois, ó, você vai multiplicar cruzado, mas sempre começando por esse denominador. Lembrando que numerador é o número que fica em cima e denominador o número que fica embaixo. Se você quiser anotar, é válido, viu? Que a gente vai precisar desses conceitos aí. Então, numerador de cima, denominador o de baixo. Olha a multiplicação que eu vou fazer agora cruzado, ó. 2 vezes 3. Sempre comece por esse denominador. Não esquece isso, não. 3 vezes 2 é 6. Você coloca o 6 aqui. Depois, ó, multiplicação cruzada de novo, dando atenção ao sinal. O sinal não é mais? Coloca o sinal de mais aqui, ó. E faça a multiplicação cruzada. 8 vezes 1 vai dar quanto? Vai dar 8. Perfeito. Aí depois, você vai somar. 6 com mais 8 vai dar quanto? 14. Se somos 2 de cima. Sobre quem? O 16 aqui embaixo. Ó. Perfeito. Você pode observar que 14 sobre 16, nós temos 2 valores pares, tanto numerador par 14, denominador 16 par. Isso quer dizer que nessa fração, nós conseguimos simplificar. Como assim? Os 2 valores não são pares? Todo valor par, ele é divisível por 2. Então, você divide aqui por 2 e divide aqui também por 2. E no final das contas, quanto que nós vamos ter?
14 dividido por 2 vai dar 7. E 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, você encontrou 7 oitavos. Vou repetir novamente que você vai precisar disso na subtração também. Multipliquei esses dois de baixo aqui, ó, os dois denominadores. Encontrei 16. Multipliquei invertido, né? 2 vezes 3, 6. 8 vezes 1, 8. Sempre conservei o sinalzinho aqui no meio. Então, 6 com mais 8 vai dar 14. E aqui 16 embaixo. Por que que nós precisamos simplificar? Às vezes, nas escolhas, você vai ter as escolhas simplificadas. Na maioria dos casos, na verdade. Então, pode ser que você faça a conta certinha e esqueça de simplificar e perde o exercício. Então, não esquece de simplificar. Se eu consigo dividir o número de cima e de baixo por um mesmo valor, pronto, eu vou fazer isso. É obrigação da nossa parte. Encontramos 7 oitavos. Aí não tem um valor que eu consiga dividir os dois ao mesmo tempo, certo? Vamos repetir o mesmo processo, só que em vez de colocar o sinalzinho de mais, a gente vai colocar o sinal de menos. É isso aí. Olha o processo novamente, ó. Tracinho. Vou multiplicar os dois denominadores. 4 vezes 5 vai dar 20. Pronto, já coloquei aqui. Vou colocar mais no meio aqui, centralizar. 20, ó. Certo? O que eu vou fazer agora? Vou multiplicar partindo desse denominador. 5 vezes 5 vai dar quanto? Ó, multiplicando cruzado. 25. E vou multiplicar agora aqui, ó. 4 vezes 3. Vai dar quanto? 12. Pronto. Vou conservar o sinalzinho de menos, porque agora é subtração, certo? E aí a gente continua fazendo. Ó. 25 menos 12 vai dar quanto? 13. Vou pegar aqui já a resposta em azul também. Ó. 13 sobre 20 avos. Dá para você dividir esses dois valores por um mesmo divisor? Não dá. Aí por isso você deixa dessa forma mesmo, né? 13 sobre 20 avos. Mas você conseguiu já perceber que o processo é a mesma coisa? Tanto na soma como na subtração? Então não tem mistério. É só você fazer isso que você já consegue desenrolar aí tanto adição como subtração. Certo? Vamos agora para outra operação envolvendo frações, que é multiplicação. Essa é a mais fácil de todas. Por que é mais fácil? Você só vai fazer isso, ó. Tracinho aqui. E aí você vai multiplicar os dois valores de cima. 6 vezes 2 vai dar quanto? 12. Simples assim. Multiplica os dois de baixo. 5 vezes 3, 15. Existe algum valor que eu consiga dividir o 12 e o 15 ao mesmo tempo? Tem, não tem? Qual valor vai dar aqui para simplificar? Dá para a gente simplificar por 3. Ó. 12 dividido por 3 vai dar quanto? Vai dar 4. E 15 dividido por 3 vai dar 5. Pronto. Encontramos aqui 4 quintos. Perfeito? Então, se der para simplificar, nós vamos fazer isso. Encontramos, nesse caso, 4 quintos. Viu que a multiplicação é tranquila? Multiplica os dois de cima, multiplica os dois de baixo. Agora, na divisão, qual que é o processo? A divisão é que você vai prestar mais atenção. Se você quiser anotar, você vai anotar dessa forma. Ó. Conserva a primeira fração, ou mantém a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Como é que é isso na prática? Para você conservar a primeira fração, seria isso, ó, 3 quartos, certo? Mantive, eu nem mexi. Vou multiplicar pelo inverso da segunda. O que é a segunda fração? 2 nonos? Então, o 9 que está embaixo vai para cima e o 2 que está em cima vem para baixo. Pronto. Você percebeu que eu apenas inverti a fração, certo? Então é isso. Conserva a primeira, inverte a segunda e você vai multiplicar. A multiplicação é o processo anterior. O que é que você vai fazer na multiplicação? Vai multiplicar os dois de cima, 3 vezes 9 vai dar 27. E vai multiplicar os dois de baixo, 4 vezes 2 vai dar 8. Então, não esqueça isso. Na multiplicação, ou melhor, na divisão, mantenha a primeira fração, multiplica
pelo inverso da segunda. Aí, no final das contas, 3 vezes 9, 27, e 4 vezes 2 vai dar 8. 27 oitavos. É isso que nós encontramos. Então, veja. Adição, subtração, mesmo processo. Multiplicação é o processo mais simples e divisão é aquela regrinha. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Combinado? Esses são os conceitos que nós precisamos aí. O 27 e o 8, eu consigo dividir pelo mesmo valor? Não, então eu paro por aí. Agora a gente vai para as questões, porque a gente já fez a revisão geral de frações. Agora nós vamos ver na prática como que a banca gosta de cobrar, o que é que você precisa prestar atenção, quais são os termos, enfim. Calma aí que eu vou te ensinar um negócio bem legal para você responder as questões de frações. Então já vamos começar aqui pela primeira. Questão 1. Selecom. Vamos lá. No sistema de numeração do Egito Antigo, os escribas utilizavam em seus registros frações unitárias. Aí vai explicar para você o que são frações unitárias, ou seja, frações com numeradores igual a 1. Você sabe que o numerador é o número de cima da fração. Algumas frações com numeradores diferentes de 1 eram escritas como soma é continha de mais de frações unitárias. Então, soma de frações com numerador igual a 1. Sendo assim, uma possível representação da fração 19 sobre 20 avos, você pode observar, 19 é diferente de 1, então não é uma fração unitária, vai ter que ser uma soma de frações unitárias. Como soma de frações unitárias, olha para você ver que o enunciado está te explicando, poderia ser dada pelo quê? Por quê, né? Aí nós temos aqui quatro escolhas. É o seguinte, a gente já vai eliminar duas de cara. Quais são as escolhas que nós vamos eliminar só de ler o enunciado? Lembrando que tem que ser soma de frações com o numerador, os números de cima iguais a 1. Quais são as escolhas que nós vamos eliminar? Coloquem aí, por favor, no enunciado. É duas escolhas assim que eu bati o olho e elimino. Opa, aqui é o rascunho anterior, né? Virou bagunça. Pronto, agora vai ficar certinho. Quais são as duas escolhas que nós conseguimos eliminar? Só de bater o olho. Ó, se você for perceber, eu preciso procurar aquelas frações que não têm numerador igual a 1. Você pode perceber isso nascer, ó, 9 sobre 20, cadê o 1 aqui? Certo? Então, você elimina essa. Cadê o 1 aqui também? Não tem. Elimina essa. Eliminou duas. Só de bater o olho. Só de entender o enunciado. O que seria uma fração unitária? Frações com numeradores iguais a 1, né? Perfeito. E agora, o que é que eu vou precisar fazer? Testes. Eu tenho duas escolhas, não vou chutar. Mas eu vou precisar fazer um teste para encontrar essa fração aqui, ó, 19 sobre 20 avos. E aí a gente vai testar. Se você fosse o examinador, seja sincero comigo, você tentaria complicar a vida do candidato, certo? Você colocaria logo a escolha A para ele testar a escolha E e acertar? Eu não faria isso. Eu colocaria, como assim de cara nós temos a B, eu colocaria a B, porque ele testaria a A, perderia um tempo para depois ver, né, possivelmente a B como a resposta correta. Então, se você for testar, sempre inicie pelas últimas escolhas. É um bisuzinho legal que é interessante você utilizar. Já vou utilizar, então, o bizu aqui na B. Vamos ver. 1/2, mais 1/4, mais 1/5. E aí a gente vai precisar daquele conhecimento que eu expliquei para vocês agora. Nós temos soma com 3 frações. Aí você pode estar se perguntando. Prof, você explicou com 2 frações e quando tem 3 ou mais, o que eu vou ter que utilizar? Você pode agrupar de 2 em 2, não tem problema nenhum. A gente começa aqui, ó, 1/2 mais 1/4. Se concentre nessas duas primeiras frações. Qual que é o processo que nós fazemos mesmo? Ó, tracinho, multipliquei os dois de baixo aqui, 2 vezes 4 é 8, multipliquei aqui invertido, sempre começando com esse denominador, 4 vezes 1 é 4, mais 2 vezes 1 vai ser 2, perfeito? Fiz esse processo, quanto que eu vou encontrar?
4 com mais 2 é 6, 6 oitavos. Pronto. Já resolvi minha vida nessas duas frações. Já encontrei aqui 6 oitavos. Preciso da soma agora de quem? De 6 oitavos mais 1/5. É isso que nós vamos fazer então. Você pode até fazer aqui. Ó, 6 oitavos mais 1/5 para a gente terminar. Vai ser quanto? Olha só, tracinho aqui. Mesmo processo. Multipliquei os dois de baixo. 8 vezes 5 vai dar 40. Multipliquei alternado dessa forma cruzada, né? 6 vezes 5 é 30. Ó. Mais 8 vezes 1 é 8. No final das contas, nós encontramos 38 sobre 40 avos. Aí vem aquela história. Prof, eu não tenho 38 sobre 40 avos. Na verdade, minha fração é 19 sobre 20 avos. Mas o que eu falei para você? Sempre quando der para você simplificar, faça isso. O 38 e o 40 não são números divisíveis por 2? Então, aqui nós vamos dividir por 2, aqui nós vamos dividir por 2. Quanto que nós vamos encontrar no final? 38 por 2 vai dar 19. E 40 por 2 vai dar 20. Olha só, 19 sobre 20 avos. Então, a escolha B seria o quê? A escolha correta. Seria a soma de frações unitárias com numeradores iguais a 1, que vai dar, no final das contas, 19 sobre 20 avos. É isso que o enunciado te pediu. Então, de cara, você elimina duas e depois você vai testar utilizando esse sisteminha que eu acabei de explicar para vocês. Viu? É isso mesmo, tem que dividir por 2. Se deixar de simplificar, tá vendo que você não acha a resposta? Então, às vezes é um deslize bobo, né? Tem que simplificar, tá bom? Se der para simplificar os dois valores, é obrigatório fazer isso. Dificilmente a banca vai te trazer assim, uma fração que não seja simplificada. Então, essa é a primeira questão. O que é que vocês acharam? Coloca aqui nos comentários. Você achou que é uma questão difícil, uma questão fácil, uma questão de nível médio? Isso. Bora para a questão agora 2, ó. Olha a questão 2. Em um certo mês, Júlia pagou 2/5 de uma dívida. No mês seguinte, desembolsou 340 para pagar 1/3 do que ficou devendo no mês anterior. O valor total dessa dívida corresponde a quanto? Eu já vi muitos professores ensinarem essa questão utilizando equações gigantescas. Eu não vou fazer isso, não. Utilizar um... Lembra lá no tempo de escola? A tia sempre nos falava assim, ó, organize os dados, se possível, faça um desenhozinho. O problema é quando você coloca um X e o Y. Aí você começa a se perder na matemática, não é assim? O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer um desenho para você entender tudo. Eu já me adiantei, e olha só que desenho maravilhoso que nós temos aqui, e você vai entender como responder esse tipo de questão, que é padrão Selecom. Depois de você entender isso, é assim, 1 minuto para você responder esse tipo de questão. Olha só. A questão fala que Júlia pagou 2/5 de uma dívida. Então, o que você faz? Você desenha uma barra, então faça o desenho da barra, e divida essa barra em 5 partes iguais, assim como eu fiz aqui para você. 2/5 é a dívida que Júlia pagou. Como você pode observar no exemplo. Deixa eu só fazer minha anotação aqui. 2/5 é a dívida. Então, essas duas partes em 5 foi o que Júlia pagou. Pronto. No mês seguinte, ela desembolsou 340 para pagar o quê? Uma parte em 3. Sobrou isso, não foi? Vou até colocar aqui para você. Ó. Sobrou isso daqui. Ó. Foi o que sobrou para ela pagar. O que ela fez? Ela pegou, lembrando que a dívida é a barra completa, né? Vou apagar aqui para você não se confundir. A dívida seria a barra completa, ela pagou duas partes da dívida. Aí no mês seguinte, o que sobrou da dívida, o que ela fez? Ela pagou uma parte. E uma parte dessa em 3, olha para você ver, sobrou 3 partes certinho, né? O que você vai fazer? Ela pagou R$340 em uma parte dessa. Isso quer dizer que uma parte dessa vale quanto? 340. Se essa parte aqui que ela pagou, que corresponde a 1/3 do que sobrou essa parte azul. As outras partes não são iguais?
Então, aqui não vai valer 340, aqui não vai valer 340, aqui também não vai valer 340 e aqui também 340. Pronto. Está perguntando sobre o que mesmo? O valor total dessa dívida. Então, vai ser o quê? 340 vezes 1, 2, 3, 4, 5 partes. Pronto, só isso. Poderia somar 340, mais 340, mais 340, mais 340, mais 340? Sim, só que aí você perde tempo. Usa a multiplicação que é um pouquinho mais rápido. Né? O que é que nós vamos encontrar nisso daí? 1.700. Prof, como é que você fez essa conta de cabeça rapidão? Primeiro que eu já resolvi essa conta aqui muitas e muitas vezes, né? E segundo que eu sempre divido assim. A minha maneira de pensar é só 300 vezes 5, 1.500. 40 vezes 5, 200. 1.500 mais 200, 1.700. Então é questão de prática mesmo. Então conseguiu pegar aí o fio da meada do exercício? Então, a primeira coisa que você deveria prestar atenção é, ela pagou o quê? 2/5. Detalhe, a primeira fração, ela vai determinar quantos quadradinhos você vai fazer iguais. Aqui eu fiz retângulos, né? Você poderia fazer quadradinhos, não tem problema não. Tá vendo que são 5 no total? Ela pagou 2. Aí sobrou quantos? 3. Desses 3, ela pagou 1. E esse quadradinho que ela pagou corresponde a 340. Se esse corresponde a 340, os outros também vão corresponder a 340, porque são iguais. 340 vezes 5 que nós temos da dívida total, 1.700. Isso aí. Cadê o X que eu utilizei aqui para responder esse exercício? O Y, enfim. Cadê aqui a razão, né, que eu precisei? Não precisei nada disso, eu só fui pelo conceito assim, simples mesmo, que a tia da escola ensinou. Eu acabei trazendo à tona aqui para você a importância disso. E olha só utilizei uma multiplicação ali, um desenho básico, né, para responder. 1 minuto você responde esse tipo de questão, viu? Vamos para a próxima. Vocês vão entender mais esse segredo do desenho aí. Olha essa é legal. Diz assim, ó. Retira-se de uma caixa 2/3 do total de N bolas. Então, você vai fazer uma barra daquela dividida em quantas partes? Coloque no chat para mim que eu vou estar analisando aqui se vocês pegaram o jeito. Porque a primeira fração ela vai determinar quantos quadradinhos você vai fazer, viu? Então, retira-se de uma caixa 2/3 do número total de bolas. E, em seguida, 1/5 do restante. É isso aí, o pessoal está ligado. 3 partes. Muito bem. Depois de retirar 2 partes em 3, ela retirou o quê? 1/5. Se nessa caixa restaram exatamente 12 bolas, na primeira retirada saiu a seguinte quantidade de bolas. Eu fiz um desenho também para respondermos esse exercício. Olha que desenho louco. Lembra que vocês falaram aí? Vou fazer 3 partes. Pronto, as 3 partes estão aqui. Beleza, mas tem uma diferença do exercício anterior, né? Mas calma. Calma que vai dar tudo certo. Olha só. Se ela retirou 2 partes em 3, são essas partes laranja. Foi o que ela retirou. Aí sobrou quantas partes? Uma parte. Só que falou que ela tirou o quê? 1/5 do restante. Aí você pode estar se perguntando, né, prof, naquela lá sobrou 3 partes perfeitamente. Nessa daqui eu não tenho 5 partes para tirar apenas uma, não. Beleza, você tem uma parte grande, não tem? O que você vai fazer? Se a sua fração que vier em seguida tiver um denominador que não é o resto que você possui mesmo, né, após fazer a primeira retirada, você divide esse quadradão aí em 5 partes iguais. Uma parte, 2 partes. Esse negócio não vai ficar igual. Eu sou ruim nesse negócio de proporção de olho, viu? E o problema é que eu quero que fique igual. 1, 2, 3, 4, 5. Você vai fazer um esforço para imaginar que essas partes são iguais. Até porque na prova ninguém leva régua também. Então,
Aqui é ao vivo mesmo, certo? Então, veja, eu dividi a parte final em 5 partes. Por quê? Ele me falou o seguinte, ó, do restante, isso daqui seria o restante, nessa parte azul. Ó, do restante, ela retirou uma parte em 5. Mas eu não tinha 5 partes, por isso que eu dividi em 5 partes o que sobrou, essa parte maior. O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui, ó, e vou retirar essa parte também. Inclusive, eu vou até pintar ela da mesma cor, laranja. Para saber que laranjas são as partes que eu acabei fazendo o quê? Retirando. Aí, no final das contas, sobrou o quê? 4 partes pequenas. Tá tudo bem. Porque, ó, se nessa caixa restaram exatamente 12 bolas, isso quer dizer que nessas 4 partes eu tenho 12 bolas. Então, em cada parte eu vou ter quantas bolas? Você vai fazer, ó, divisãozinha. 12 dividido por quantas partes que nós temos aí? 4. Então, 12 dividido por 4 vai dar 3. E 3 vezes 4 vai dar 12. Resto zero. Pronto. Então, isso quer dizer que cada parte dessa menor, eu tenho 3 bolas. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Essa parte que eu pintei menor, ela não é igual às outras? Sim, então aqui também vai ter 3. Isso quer dizer que um quadradinho desse maior, um retângulo, melhor dizendo, né? Que um retângulo desse maior, eu tenho quantas bolas? Você pode contar. Pode fazer. 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou 3 vezes 5, né? 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Você tem 15 bolas em cada quadradinho desse maior. Se aqui você tem 15, aqui você tem 15 também, e aqui você tem 15, porque essas partes maiores são iguais, certo? Perfeito. Está perguntando o quê? Agora eu preciso me apegar ao enunciado e não inventar a moda. Está perguntando o seguinte, ó, se nessa caixa restarem exatamente 12 bolas, que seriam aquelas 4 partes pequenas finais, que nós descobrimos que é 3 bolas em cada, na primeira retirada, a primeira retirada foi o quê? Retira-se 2 partes em 3 do total. São essas partes aqui, ó, primeira retirada. São 2 partes maiores são 2 partes em 3, né? Então, ó, 15 com mais 15 vai dar quanto? 30. Resposta correta, escolha C. 15 com mais 15, 30. Só isso que eu precisei fazer. Eu sei que é um raciocínio muito louco, mas eu vou ser sincero para vocês. É melhor que utilizar uma equação. Eu mesmo na prova faço isso rapidinho. Já pego a primeira fração, já divido nessa barra aí as partes certinho. Sobrou o quê? Sobrou uma parte maior. Só que ele falou que eu vou ter que tirar uma parte em 5. Eu divido já em 5, tiro uma parte, sobrou 12. Pego o 12, já divido por 4, 3 bolinhas aqui. Então, quer dizer que aquela outra partezinha vale 3 também. Somei tudo, a parte maior 15, 15 com mais 15, 30 e acabou. Porque são 2 partes maiores em 3, né? Do total, pronto. É assim que a gente responde as questões. Prof, eu não entendi. Você pode fazer o seguinte, ó. Depois você pega a lista, que eu disponibilizei no grupo também, e refaça. Mas refaça fazendo os desenhos. E eu espero que você esteja fazendo os desenhos nesse momento também. Não deixa para depois e não fica aí só olhando, não. Combinado? O que é que vocês acharam da questão anterior e dessa daqui, utilizando essa técnica dos desenhos? Eu garanto para você, depois que você domina isso, é melhor do que você utilizar o método tradicional. Isso. Vamos responder essa daqui agora. Caiu no concurso anterior da Polícia Penal do Estado de Minas Gerais. Diz assim, ó. Marlene precisa ler um livro para prestar vestibular. No primeiro dia, ela leu 2/7 das páginas do livro e no segundo dia, 1/4 das páginas do livro. Se ainda restam 364 páginas para terminar, então o total de páginas do livro é igual a quanto? Nessa questão, eu quero te mostrar a diferença em relação às questões anteriores. Não é Selecom, você não precisa ficar assim, sabe, com neurose nessa questão, porque sempre dê prioridade às questões da Selecom. Eu estou trazendo para vocês, para te mostrar que há outras formas de você responder questões de frações também, como nesse caso. E há alguns detalhes que são indispensáveis.
Que detalhe, é fundamental você prestar atenção neste exercício. Aqui falou o seguinte, ó, você tem um livro, só pegar aqui minha caneta, você tem um livro, aí você lê 2 partes em 7, aí você sabe, vai sobrar o quê? No caso, vai sobrar 5 partes em 7, né? Beleza. Só que se você for trabalhar com esse 1/4, aí já complica tudo, até porque agora nós não vamos trabalhar mais com restante. Nas questões anteriores, lembra que a gente trabalhava as frações que vinham em seguida com o restante? Aqui não, aqui está falando do total do livro. Ó. É 2 sétimos, né, da página do livro, e no segundo dia, você não vai ler 1/4 do restante, você vai ler 1/4 das páginas do livro, ou seja, 25% dele. Mas vamos lá, vamos tentar resolver aqui de uma maneira fácil. Eu quero saber qual fração representa a parte total do livro que ele leu, sem essa enrolação de, vamos dizer assim, denominadores diferentes. Você tem uma fração com denominador 7 na primeira e tem uma fração com denominador 4 no segundo dia, não é assim? O que nós vamos fazer? Ó? Você vai pegar 2 sétimos, e vai somar mais 1/4. Pronto. Aí nós vamos obter uma fração onde já vai nos dar uma ideia boa para a gente apelar para o desenho, né, para facilitar as coisas, viu? Porque o que está restando aqui no final é as 364 páginas, mas eu preciso ter uma ideia do que isso corresponde, né? Quando a gente faz o desenho lá. Então, eu só vou somar 2 sétimos mais 1/4. Por que eu estou somando esse 1/4 diretamente? Porque esse 1/4 não é 1/4 do restante, é 1/4 das páginas do livro, então é do total. Então, pega essa ideia aí, é bem legal. O que nós vamos fazer agora? Lembra daquele processo que eu ensinei para vocês lá no início? Você vai multiplicar, ó, 7 vezes 4, 28. Né? 7, 14, 21, 28. Perfeito. 4 vezes 2, 8. Mais 7 vezes 1, 7. Isso quer dizer que agora eu vou ter uma fração só. Aí vai ser legal, porque eu vou ter assim uma dimensão do quanto que ele realmente leu. Então, ele, de 28 partes, se a gente pegar o livro e dividir ele em 28 partes, quantas partes ele leu? 8 com mais 7 vai dar o quê? 15. Então, imagina aí. Você pega o livro, divide ele em 28 partes, ele leu 15. Sobrou quantas partes para ele ler? Eu até fiz o desenho também para você. Ó. Olha aí o desenho. 28 partes, ele leu 15, que são essas partes verdes. Tá faltando para ele ler quantas partes? 13, não é? Tá faltando 13 partes de 28 partes. Tá vendo essas partes vermelhas? São 13 partes. E veja, essas 13 partes correspondem a quanto? 364 páginas. Aí o desenho facilita muito minha vida aqui. Por quê? Se eu pego 364, vamos pegar aqui o 364, e dividir por 13, eu vou saber exatamente quanto cada partezinha dessa vale. E se eu saber o quanto que cada partezinha dessa vale ou quantas páginas tem, eu consigo descobrir o livro todo, não é assim? Então vamos lá, ó. 364 dividido por 3 vai dar quanto esse negócio? Por 2, 2 vezes 13 vai dar 26. Então, ó, 36 menos 26 vai dar quanto? Vai dar 10. Desceu 4. 104 dividido por 13 vai dar quanto? Vai dar 8. 8 vezes 3 vai dar 24. Sobe 2. 8 vezes 1, 8. Com 2, 10. Pronto. Aí deu certinho. Isso quer dizer que cada partezinha dessa vale o quê? 28. 28 aqui. É claro que eu não vou fazer em todas as outras, é só para você entender. Isso quer dizer que nós temos o quê? Ó, 28 partes, e cada uma partezinha dessa do livro tem 28 páginas. Se eu quero saber o total de páginas do livro, o que é que eu vou fazer? 28 vezes 28. Pronto. Aí eu descubro. 28 vezes 28 vai dar quanto? 8 vezes 8 vai dar 64.
8 vezes 2 é 16, com 6 vai dar quanto? 22. 2 vezes 8 vai dar 16, deixa 6 e sobe 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. Somando aqui, nós vamos encontrar 784 páginas. Pronto. Resposta correta, escolha A. Então, só repetindo aqui que eu fiz para vocês pegarem bem esse exercício que já foi cobrado na Polícia Penal. Outra banca, mas vale a pena esses conceitos. Não está falando aqui, ó, que 1/4 do restante do livro. Está falando que ele leu 2/7, depois 1/4 das páginas do livro. Aí eu somei 2/7 mais 1/4 para trabalhar com a fração única. Aí eu encontrei 15 sobre 28, certo? Isso quer dizer que ele leu 15 partes em 28. Aí sobraram 13 partes para ele ler. Aí o exercício me falou que sobrou o quê? 364 páginas. Então eu sei que 364 páginas corresponde a essas 13 partes. Você poderia utilizar uma regrinha de 3? Sem problema nenhum. Você faria assim, ó, 364 páginas é igual a 13 partes. 28 partes que eu tenho no final das contas, vale quanto? Aí você encontraria a mesma coisa, 784. Eu fiz o desenho para ficar melhor a sua visualização. Mas precisaria do desenho? Não. Você não precisaria do desenho para fazer esse processo, não. Mas uma coisa é importante, você tem que ter em mente o complemento. O que é o complemento? Está faltando o que para completar a minha fração? Ó, se ele leu 15 em 28, está faltando 13. Certo, então 13 partes é o que corresponde a 364. Eu já faria divisão, nem desenho eu faria. 364 por 13 e depois multiplicaria por 28, que é o total de partes. Na minha opinião, essa foi uma das questões mais difíceis da prova anterior. Mais difíceis. As outras têm questões que a gente até vai responder hoje, exemplo, uma questão de porcentagem, mamãozinho com açúcar, só que essa daqui realmente foi, na minha opinião, a mais puxada. É onde a maior parte das pessoas elas acabam errando. Eu acredito que vai cair uma questão dessa na prova de vocês. Nesse estilo, não. Nesse nível, não. Vai cair nível Selecom, que é a banca que está organizando o concurso para vocês, né? Então, o desenho já vai te ajudar demais a responder esse tipo de questões, viu? Inclusive, eu tenho alunos que estão praticando com questões do Selecom dos anos anteriores, estão conseguindo acertar utilizando os desenhos simples. Então, é só questão de prática mesmo. Beleza, então a gente já trabalhou aqui com frações. Trabalhamos bem. Vimos questões Selecom, vimos um pouquinho de teoria e trabalhamos com a questão anterior. Agora você vai voltar a sua atenção para outra matéria chamada porcentagem. Quem aqui tem muita dúvida em porcentagem? Coloque um eu nos comentários, por favor. Porcentagem. Vamos lá. E a Lorraine falou que tem dificuldade, o Carlos também, a Patrícia também. Jaqueline disse que tem um pouco. Beleza, então vamos resolver essa parada com porcentagem aí, viu? Lembrando que hoje nós estamos trabalhando os tópicos mais difíceis. Há tópicos assim, mamãozinho com açúcar no edital de vocês. Mas aqui a ideia é mostrar para vocês que dá para simplificar até os tópicos mais difíceis. Se vocês não estão conseguindo compreender, eu vou fazer o seguinte. Até amanhã eu vou deixar essa aula disponível para vocês assistirem quantas vezes desejar. Aí o que vocês vão fazer? Peguem a lista, vai pausando no seu tempo, vai fazendo os desenhos, que eu tenho certeza que você compreende. É só uma questão de esforço, de dedicação e reservar um tempinho. Então amanhã eu deixo essa aula disponível para vocês também que estão no grupo. Show de bola? E para quem já é aluno do método CAV, não, você já vai ter essa aula lá na plataforma para assistir quantas vezes vocês desejarem. Mas preste atenção aqui em porcentagem. Veja só, nós temos 13% de 120. Como é que nós vamos calcular qualquer porcentagem? Você vai fazer simplesmente isso. Ó. Você vai fazer exatamente isso. 120 vezes 13.
Multiplicar, acredito que todo mundo aqui não tem dificuldade, né? Multiplicação é coisa básica. É tabuada, vamos lá. Ó. 3 vezes 0 vai dar quanto? 0. 3 vezes 2 vai dar 6. 3 vezes 1 vai dar 3. 1 vezes 0 vai dar 0. 1 vezes 2 vai dar 2. E 1 vezes 1 vai dar 1. Perfeito? Vou somar. Aqui eu vou encontrar 0. Aqui eu vou encontrar 6. Aqui eu vou encontrar 5. E aqui eu vou encontrar 1. Então, porcentagem, você vai lembrar disso, de multiplicar os dois valores, voltar duas casas e colocar uma vírgula. Não esqueça esse processo. Depois de multiplicar, você tem que voltar duas casas e colocar uma vírgula. Combinado? Então, logo, nós vamos encontrar aqui 13% de 120, se você quiser conferir. Aqui está tudo certinho, né? Vai dar o quê? 15,60. Pronto. É assim que nós vamos fazer quando precisarmos de uma porcentagem básica. Só que vamos supor que você agora vai calcular a porcentagem de uma porcentagem. Aí a coisa já complica um pouquinho, né? O que nós vamos fazer? Deixa eu só apagar essa bagunça aqui. A porcentagem de uma porcentagem, nós já vamos ter que utilizar outro processo. Sabe essa hora que eu venho aqui e desloco duas casas e coloco a vírgula? É porque eu tenho esse sinalzinho. E esse sinalzinho, ele representa o quê? O sinal de porcentagem, que se eu fosse representar na sua forma fracionária, 13% seria isso, ó, 13 sobre 100, certo? 13 por 100. Então, se aqui tivesse 12, seria 12 por 100? Perfeito. Se tivesse 15, 15 por 100? Perfeito. Aqui é a forma em porcentagem, aqui é a forma fracionária. Então, vai pegando esses conceitos. Quando eu multiplico 13 por 120 e encontro 1.560, é como se eu estivesse multiplicando isso. Ó. 13 vezes 120, só que eu tenho que dividir por 100. Nessa divisão por 100 que eu volto duas casas e coloco uma vírgula. Mas para ficar mais didático, o que eu explico? Multiplico os dois valores, volto duas casas e coloco a vírgula. Só que nesse caso aqui, ó, nós temos porcentagem e porcentagem. Nós queremos 30% de 40%. E agora, prof, o que eu vou fazer? Você tem vários caminhos. O primeiro caminho que você teria é multiplica normal. 30 vezes 40 vai dar quanto? Eu faço assim, ó, 13 vezes 4 com números terminados em zeros. Então, preste atenção nisso. 3 vezes 4 vai dar quanto? 12. Eu tenho um zero do 30, um zero do 40, então são dois zeros. Eu adiciono aqui no final. Pronto. Como eu tenho porcentagem aqui, toda vez que eu tiver uma porcentagem, eu vou voltar duas casas, a vírgula, entendeu? Então, se eu tenho dois sinais, eu vou voltar duas casas aqui, mais duas casas aqui, no total, 4 casas. Aí vai ficar o quê? 1, 2, 3, 4, vírgula, fica estranho o número assim, não? Vírgula 1.200. Então, na verdade, seria 0,1200, que é a mesma coisa que o quê? 12 centavos, né? Esse zero aqui e esse não vai fazer diferença nenhuma. Mesma coisa que 12 centavos. Prof, eu achei esse processo um pouco mais chato. Me ensina o processo tradicional, às vezes eu consigo aprender. Te explico também. No processo tradicional, lembra que eu falei para você que dá para você transformar os valores percentuais em frações? Então, você vai fazer o seguinte, ó. O que seria 30% na forma fracionária? 30 dividido por 100. O que seria 40%? É o valor dividido por 100. E aí você faz. Lembra da multiplicação de frações? Pronto. E aqui eu até te ensino a fazer uma simplificação. Ó. Você tem o direito de fazer isso. Ó. Tirar 2 de cima e 2 de baixo. Porque nós temos um processo envolvendo multiplicação. Seria como se eu simplificasse em cima por 100 e embaixo por 100 também. Aí, para ficar mais lógico, corta 2 em cima, 2 embaixo. Pronto. Vai ficar o quê? 3 vezes 4 vai dar 12. Dividido por 100. Se você for fazer a continha, ó, 12 dividido por 100, vai dar quanto? É como se fosse R$12 dividido por 100 pessoas. Dá para você fazer a divisão aqui diretamente? Não dá. Então, o que você faz? Você coloca um zero aqui,
Um zero e uma vírgula aqui. 120 dividido por 100 vai dar 1. 1 vezes 100 vai dar 100. Resto 20. 20 dividido por 100 você consegue fazer diretamente? Não. O que você precisa fazer? Adicionar um zero aqui. 200 por 100 vai dar quanto? 2. Veja que você encontrou também 12 centavos, ok? Ou 12, 0,12, né? 12 centésimos. Pronto. Então, nós conseguimos aqui, no caso, já resolver a nossa vida com porcentagem. Mas, no mais, você vai perceber que é o seguinte, ó. Selecom dificilmente vai te cobrar esse tipo de porcentagem aqui. Eu nunca vi uma questão da Selecom. Mas na prova anterior, na banca anterior, foi cobrada uma questão envolvendo justamente essa porcentagem. A gente responde ela também para você saber calcular a porcentagem da porcentagem, né? Outra coisa que eu preciso que você anote aí. Hoje a cabeça sua vai sair doendo dessa aula, né? É muita anotação mesmo, muitos detalhes. É o seguinte: toda vez que a questão falar para você sobre um valor ou um produto e não te der o valor, falou o preço de um produto. Ou melhor, não falou o preço do produto. Então anote aí, não falou o preço do produto, você sempre vai colocar 100. Porque 100 representa a totalidade. E se falar assim, ó, determinado produto teve um aumento de 20%. Aí você não sabe o preço, você sabe que aumentou 20%. Se o valor é 100, se aumentou 20%, ele foi para R$ 120. Se aumentou 30%, ele foi para R$ 130. Então, 100 é um valor legal para trabalhar. Você vai ver isso melhor nas questões. Calma aí, que a gente vai chegar nas questões, combinado? Então, vamos lá para as questões. Você bate o olho numa questão dessa e fala, essa questão aí é complicada demais, prof. É o tamanho dela, não vou ler isso não. Quando você observar questões gigantes como essa, eu sugiro você fazer uma coisa. Comece no final. Por quê? O final é o comando. É a parte mais importante do enunciado. Se você começar a ler do início para o final, você corre o risco de chegar no final e não lembrar nada do início, pelo tamanho do exercício, né? Então vamos começar pelo comando. Diz assim, ó: com base nesses dados fornecidos, pode-se verificar que o teor de umidade de uma areia que pesava 50 kg e que, após ser umidificada, passou a pesar 60 kg, é, em valor percentual, igual a quanto? Eu não sei se a fórmula está dessa maneira aqui, mas calma aí, que inclusive eu até anotei. Quando você copia e cola, o que acontece? Pode ser que venha desconfigurado, né? Eu anotei. Eu vou ensinar você a responder esse exercício aí utilizando duas formas distintas. Eu só quero agora confirmar essa fórmula. Pronto. Essa fórmula é assim, ó. PU, ela foi dada pela própria questão, viu? Menos PS sobre PS vezes 100. Aqui veio desconfigurado, então desconsidere isso daqui e preste atenção dessa forma, porque ela veio nesse formato. Ó, esse tipo de questão, vou ser sincero para você, só tem tamanho. Porque te deu a fórmula, te entregou a cereja do bolo. Você só precisa substituir e fazer. Essa daqui é uma questão grátis, 0,800. Vou te explicar por quê. Você tem que entender na fórmula quem é PU e quem é PS. Quando você lê o enunciado, você vai entender que PU, eu não vou ler tudo não, vou ler aqui, ó. Os egípcios alteravam o que os engenheiros denominam de teor de umidade da areia. Chama-se teor da umidade ao valor expresso em porcentagem, sendo PU e PS os pesos da mesma porção de areia, respectivamente, úmida e seca. Pronto. Já sei que PU é o peso da areia úmida, PS é o peso da areia seca. Nada demais para a gente entender, não é? Aqui falou que a areia pesava 50 quilogramas. Então vamos fazer isso. Olha a fórmula, eu vou substituir. PU é areia úmida. PS é areia seca, certo?
A areia umidificada, ela passou a pesar 60. Então, esse PS, isso daqui é areia seca, ó. Pode-se verificar que o TU de umidade seria a fórmula, ó, TU de umidade é a fórmula, vai ser igual a quem? Vou até colocar aqui, ó. PU é a areia umidificada ela passa a pesar 60 quilogramas, e seca 50, é o peso, ou seja, é o valor que ela pesava, né? Claro que a areia seca ela pesa menos que a areia umidificada, né? Então, ó, só substituir PU por 60, PS por 50. Embaixo eu tenho um PS também, vou dividir aqui por 50, já substituir, e vou multiplicar por 100. Pronto. Logo, o TU vai ser igual a quanto? 60 menos 50, você pode fazer aqui, ó. 60 menos 50. Você tem que resolver primeiro essa fração, né? 60 menos 50 vai dar 10. Pronto. 10 sobre 50 vezes 100. E aqui há várias formas de você chegar na resposta. Exemplo, aqui você tem no caso um número inteiro, que é 100, e tem uma fração, certo? Mas tem uma multiplicação. E você lembra como é que você faz o processo da multiplicação de frações. O 100, pessoal, é a mesma coisa que 100 sobre 1. Para você não confundir, toda vez que você tiver um número inteiro, sem denominador, coloque 1. Ó, 100 dividido por 1 é o próprio 100. Por que eu fiz isso? Para você não se confundir e utilizar o sistema da multiplicação de frações. Aí você pode fazer, ó, 10 vezes 100 vai dar quanto? 1000. Multipliquei os dois de cima e agora eu vou multiplicar os dois de baixo. 50 vezes 1, cinquentinha. Pronto. Vou dar uma simplificada aqui, ó, por 10, né, os dois valores. Então, se você tem números terminados em zeros, em apenas uma fração, corta esses zeros aí. Se cortou um zero em cima, corta um zero embaixo também. É simplificação por 10. Aí, no final das contas, você tem 100 dividido por 5, né? E 100 dividido por 5, 20. Pronto. 20. Escolha correta. Escolha C. Agora eu vou te ensinar uma forma mais tranquila, que foi inclusive a fórmula que eu resolvi esse exercício. Eu até desconsiderei esta fórmula aqui que o enunciado te deu. Se o enunciado te dá uma fórmula, não tem problema não, você pode considerá-la para responder o exercício. Vai ser o método mais seguro. Mas vamos supor que não tem essa fórmula. A areia pesava 50 e depois passou a pesar 60. E nós queremos essa diferença para entender o percentual. Você sabe o que eu faço para conseguir achar assim rapidão? Eu simplesmente faço isso, ó. Era 50, aumentou para 60. Aumentou quantos quilos? 10. Pronto. Aumentou 10 em relação ao peso anterior aqui, 50. Pronto. Você vai encontrar 20% também. Como assim, prof? Olha que louco isso daqui, ó. Cortei um zero em cima, cortei um zero embaixo, que é simplificação por 10, certo? É como se eu estivesse dividindo aqui por 10 e aqui também por 10, ó. Aí ficou 1/5. Se você tem R$1 e divide para 5 pessoas, cada pessoa fica com quantos centavos? 20 centavos. E aqui um dado interessante para você, ó. Números decimais. Quero transformar em valores percentuais. O que eu faço? Multiplico por 100. Então, 0,20 vezes 100 vai dar quanto? 20%. Qualquer valor multiplicado por 100, você pega essa vírgula, desloca duas casas e coloca ela. Desloca para a direita, né? Dividir por 100, desloca para a esquerda. Multiplica por 100, desloca para a direita. Então, deslocando para a direita, nós teríamos isso, ó, 20,0. Desloquei essa vírgula aqui duas casas para a direita, que é a mesma coisa que 20, né? Esse zero depois da vírgula não faz tanta diferença, não. Então, 20%. Aqui é mais fácil. Então, como é que eu fiz isso? Eu peguei a diferença. Aumentou quanto? 50 para 60? 10. Em relação ao peso anterior, que é 50, pronto. Então, o aumento em relação ao peso anterior
foi de 20%, porque passou de 50 para 60 quilogramas. Chegamos na mesma resposta. Então, duas formas para você responder. Utilizando a fórmula dada no exercício e utilizando o método aqui, o esqueminha que eu te ensinei. Você pega a diferença e divide pelo que pesava. Aí você vai saber o aumento, né? Considerando o peso atual. De 50 para 60, o aumento foi de 20%. Posso fazer regra de 3? Faça a regra de 3 também. 50 é igual a 100%. 60 vai ser igual a X. Ou se você quiser ainda achar assim de cara, você faz assim, ó, 50 é igual a 100%, 10, né, que é essa diferença de 50 para 60, é igual a quanto? Aí você vai encontrar 20 certinho. Se você colocar 60 é igual a X, você vai encontrar 120. Aí pode ser que você fique um pouco perdido, mas esse 120 é porque os 50 você considera como 100 e os 60, como você encontrou 120, vai ser essa diferença mesmo. Então, de 100 para 120, 20%. Três formas de você responder esse mesmo problema. Aí você vai escolher uma. Mas qual que é a mais segura? Se o enunciado te trazer uma fórmula, use a fórmula. É só você substituir, certo? É só substituir e trabalhar com as operações fundamentais. Vamos lá, guerreiros. Quero ver quem vai ficar até no final dessa live aqui. Quem é que vai ficar até o final? Nós já estamos na sexta. Isso, tem um pessoal determinado aí. Vamos para cima. Vamos já atacar os tópicos complexos, que aí depois fica mais fácil para vocês, né? Olha essa questão que interessante. Vou ensinar um macetão bom para você responder esse tipo de exercício. É clássico da Selecom também. Um comerciante aumentou o preço de um produto em 25%. Vamos ver se vocês estão prestando atenção na aula. Quando não me fala o valor do produto, qual é o valor que eu vou colocar? Para ser mais fácil para eu trabalhar. Eu quero simplicidade, conforto. Isso, 100. É isso mesmo. Não te deu o valor do produto? Opa, eu posso colocar qualquer valor. Eu trabalho com 100, que é um valor fácil de trabalhar. Aí falou o quê? Que teve um aumento de 25%. Se custa 100 e teve um aumento de 25%, você vai vir aqui, ó, e vai aumentar quanto? R$ 25. Por quê? 25% de 100 é 25. Então, 100 mais 25, 125. Se você quiser utilizar a regrinha, não tem problema não. 25% de 100. Você multiplica 100 vezes 25, volta duas casas e coloca a vírgula, certo? Aí você vai encontrar 125, a mesma coisa. Mas nem precisa, né? Se fosse 30%, 100 mais 30, 130. Se fosse 40, 100 mais 40, 140. É por isso que a gente está trabalhando com 100. Um cliente, percebendo o aumento, pediu para que esse produto fosse vendido com o preço que era antes. Então, vamos raciocinar aqui, ó. O valor é 125. Aí o cliente falou, não, eu quero que o produto te retorne a R$ 100 de novo. É que negócio de aumentar R$ 25 assim, né? Para que isso seja possível, o comerciante deverá aplicar o seguinte percentual de desconto. A maioria das pessoas erram porque elas pensam assim, ora, ele aumentou 25, aí foi para 125. Ele precisa abaixar 25% para retornar o preço principal. Então é só tirar 25%, essa daí foi de graça. Cuidado com esse tipo de questão. E você quer um conselho? Sempre quando tiver um aumento e pedir para retornar ao valor inicial, nunca vai ser esses 25%. Por quê? Nós vamos trabalhar, na verdade, com um novo valor. E esse novo valor, se você percebeu, é o 125. Então, se eu pego aqui 125 e descubro 25% de 125, quando eu tiro do 125, eu retorno a um valor menor do que 100. Então, você quer uma dica de ouro assim, para te ajudar na prova? Aumentou 25.
e está perguntando quanto que tem que abaixar para retornar o valor principal, não vai ser o 25%, que é de cara, e não vai ser um valor maior do que ele. Na verdade, vai ser um valor menor do que esses 25%. É sempre assim, você pode confiar que vai dar certo, viu? Mas o método mais seguro para você não errar, você vai fazer isso, ó. Para todo mundo acertar esse tipo de questão, viu? É Selecon também. De 125, eu preciso jogar ele para R$ 100. O que eu vou fazer? Só vou pensar o seguinte, de 125 para 100, eu vou ter um desconto de R$ 25. Não é 25%, é R$ 25. R$ 25 em cima de que valor? Olha o novo valor aqui, ó. Em cima de 125. O problema acabou aqui. Você já consegue descobrir a resposta. Como assim? Olha só, pega o 25 e divide por 125. Vai dar quanto? Dá para dividir de cara? Não. Você coloca um zero aqui, e uma vírgula, e um zero aqui. 250 dividido por 125, aí já dá. Dá por 2. Ó. Aqui vai dar 2 vezes 125, 250. Resto zero. Então, no final das contas, o que nós encontramos? Que 25 dividido por 125 é como se fosse 20 centavos. Você encontrou isso. Qual que vai ser a escolha correta? Tem como você marcar a escolha A? É só se você fizer esforço para errar o exercício, né? Isso daqui está ligado com 20%. Por quê, prof? Eu não falei para você agorinha que para você transformar um valor decimal, um valor que contém vírgula, um valor percentual, você só tem que multiplicar por 100? Pronto. Ao multiplicar por 100, você pega essa vírgula e desloca duas casas. Então, deslocando uma, a vírgula ficaria depois do 2. Deslocando mais uma, aí não tem jeito. Você tem que acrescentar esse zero e ela ficaria assim, ó, 20,0, ou seja, 20. Pronto, 20% aqui, né? Nós estamos transformando um valor decimal em um valor percentual. Precisaria fazer isso daqui? Não, eu não faria essa transformação, não. Daqui já é mais do que o suficiente para você saber que é 20%, entendeu? 2 décimos, né? Vou repetir o grande lance desse exercício. Aumentou e precisa retornar o valor inicial, você vai ver a diferença. Eu preciso abaixar quanto, então? Eu preciso abaixar R$ 25 em 125 para retornar a quem? A R$ 100. Aí eu faço a divisão, você encontra. É só isso, viu? É rápido mesmo, não tem muito assim segredo esse tipo de questão, não. Pratique. Essa daqui é um padrão Selecon. Então, estou entregando um ouro, uma técnica que eu fui desenvolvendo, que eu fui observando a partir da resolução de várias questões para você chegar na prova e simplificar a sua vida. Certo? Vamos para a próxima. Outra questão da Selecon aí. Fez uma consulta. Fica feio, né, quando escreve assim, ó. Uma consulta com 350 alunos de uma escola. Então, total de alunos, 350. Escolhidos ao acaso sobre o número de livros que leram no mês de outubro de 2018. As informações encontram-se na tabela a seguir. Temos essa tabela aí louca demais, número de livros lidos. Não leu nenhum, 32. Leu apenas um, 46. Leu dois, 63. Enfim, por aí vai. Pode-se dizer que o percentual de alunos que leram pelo menos 3 livros no mês de outubro é um número compreendido entre quanto? Você vai pensar o seguinte, ó. Não leu nenhum livro, 32 alunos. Leu um livro, 46. Aqui entra um pouco a questão da interpretação. E não é tanto raciocínio lógico, não é tanto matemática, não. Aí já é português mesmo. Por isso que é importante desenvolver hábitos de leitura, viu? Tá vendo que tem aqui, ó, leram pelo menos 3 livros? Quando fala pelo menos 3 livros, isso quer dizer que leram 3 livros ou mais. Então, vou pegar esses alunos aqui, ó, que leram 3 livros ou mais. Está perguntando o quê? O percentual desses alunos em relação ao total. Pelo menos 3 livros é que leram no mínimo
3 livros, né? Então, leram 3 livros ou mais. Então, pega essa ideia que é chave, viu? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar e vou somar todos os alunos que leram mais 3 livros ou mais, né? Então, 106 leram 3, 60 leram 4 livros e 43 leram 5 livros. E como eu quero o percentual, seria o quê? A quantidade de alunos que leram no mínimo 3 livros sobre o total de alunos. Eu vou somar tudo isso daqui? Não precisa, já tem aqui no enunciado 350. Aí eu encontro o percentual. É assim que eu resolvo esse tipo de questão. 60 mais 43 vai dar 103. 103 com mais 109 vai dar quanto? 209, é? Sobre 350. Pronto. Aí aqui eu vou te dar uma dica também que já vai economizar um tempinho na prova. Às vezes na prova você entra no piloto automático e aí você quer resolver a divisão inteirinha e não tem necessidade. Até porque nós estamos aqui em intervalos. Ó. Nós estamos em intervalos. A resposta está em um intervalo. Então, na verdade, você precisa descobrir só o primeiro valor. Você não precisa descobrir o segundo, não. Não precisa terminar nem a divisão. 209 dividido por 350 vai dar quanto? Não dá para dividir diretamente. Então, você acrescenta um zero aqui, um zero e uma vírgula aqui. Até aqui você já viu, não tem jeito. Você vai ter que trabalhar com essa divisão na Selecom. Ela ama esse tipo de divisão, né? Que você tem que acrescentar um zero e uma vírgula. Narra um zero e uma vírgula aqui. Ela dificulta na divisão para nós, né? Nem para dar uma divisão exata, legalzinha para a gente resolver rápido. 2090 dividido por 350 vai dar quanto? Eu acho que vai dar 5, viu? A gente faz o teste. Ó. 5 vezes 3 é 15, com 2, 17. Então, ó, 5 vezes 350, 1.750. Por 6 não daria, não, passaria. Pronto, eu parei aqui. Eu nem vou achar esse resto. Preste atenção nisso que eu encontrei, ó. 0,5. Certo? Qual que vai ser a resposta correta? Eu já ensinei vocês a transformarem um valor decimal em um valor percentual. Não dá para esquecer. O que eu preciso fazer? Vamos ver se vocês recordam. Enquanto isso, eu tomo uma água aqui que o negócio está sinistro. Como é que eu transformo um número com vírgula em um número percentual? Duas casas para frente. Perfeito. Quando eu falo duas casas para frente, é a mesma coisa de multiplicar por 100. Duas casas para frente ficaria 50, né? 50,0, que eu vou colocar apenas 50. Eu sei logo que a resposta está no intervalo que no mínimo inicia por 50. É 50 e alguma coisa por cento para mais, não pode ser para menos. Esse intervalo não pode, porque nós temos 45 para 55, não dá. Ele está nesse intervalo aqui, ó. Pronto. Aonde eu continuaria fazendo a divisão? Só no caso se eu tivesse várias escolhas com intervalos muito próximos. Exemplo, 55 e 65, 52 e 54. Aí eu faria isso, eu continuaria a minha divisão. Mas como eu tenho que a minha escolha tem esses intervalos aqui, ó, 25, 35, de 10 em 10, né? Então não precisa, só precisa encontrar o primeiro. 50 e alguma coisa por cento, até porque eu nem terminei minha divisão aqui, né? Então há um restinho aqui, enfim, que vai ser maior do que 50%. Só pode ser a escolha D. Isso daí você já economizou no mínimo uns 40 segundinhos, 1 minuto na sua prova. Então não precisa ficar no toque de fazer a divisão completa, até porque essa divisão nem exata ela vai dar. Ela vai dar uma divisão aproximada, vai ser 50, se não me engano, 59%, uma coisa assim. Então essa divisão aqui vai ser um valor
maior do que 50%. E o intervalo só seria a escolha D. Os outros intervalos não. Certo? Nesse caso, ó, você pode observar que aqui tem 55. Nesse intervalo tem o 52, o 53, o 50 e alguma coisa. Então, continua a divisão aqui, para não sugerir o erro. A gente vai pegar dois algarismos. Ó, continua a divisão, não tem problema não. 9 menos 5 vai dar 4. 20 menos 17 vai dar 3, ó, 340. Adicionei um zero aqui. Vai dar por quanto agora? Agora, se eu não me engano, vai dar por 9. Vamos fazer o teste? 27, 31. Pronto. Aí sim, aqui eu já não preciso fazer mais nada. Ó. Aqui eu já consigo validar. Então é bom fazer às vezes, né? Pelo menos os dois valores aqui depois da vírgula. Porque se você encontrar 54, ele poderia estar nesse intervalo e não nesse, né? Então, como eu encontrei o 9 aqui, aí está certo. É só nesse intervalo mesmo, 55 a 65, eu tenho os 59%. Pronto. Vai ser um valor um pouquinho maior do que 59%, viu? Se você fosse transformar, né? 0,59 vezes 100, você encontraria isso, 59%. Então, vamos combinar um negócio aqui para ninguém errar. Depois da vírgula, pelo menos duas casas para a gente gabaritar mesmo, né? Vai que o examinador colocasse aí 53%, aí estaria no intervalo da C e não na D. Vamos tomar cuidado com isso, né? Mas essa questão no mais, você pode perceber que ela não é difícil. Olha só, falou de pelo menos 3 livros, você vai somar a quantidade de alunos que leram no mínimo 3 livros e dividir pelo total de alunos. O difícil é a divisão, não é? O difícil nesse exercício é só a divisão mesmo. Essa é mais clássica, né? Selecom aí 2021 também. Uma mercadoria que custava X reais. Não te falou o preço da mercadoria. Qual que é o valor da mercadoria? A gente já combinou lá, é 100 reais. Ó. Pronto. Sofre um aumento de 20%. 20% de 100 é 20. Aí o valor vai para 120. Se um desconto. Agora veja que nesse exercício falou que um desconto de 20% vai recair sobre esse novo valor, que é 120 reais. Aí você vem com aquela história. Bem, é 120 menos esse desconto. Mas o que é 20% de 120? Aí você faz, ó. 120 vezes 20%. Eu já vou fazer aqui diretamente. Como é que eu faço essa divisão diretamente? Ó, 12 vezes 2 é 24. Perfeito? O 120 tem um zero aqui no final e o 20 tem um zero no final também. Pronto, adicionei o zero do 120 e o zero do 20. Dois zeros no final. Lembra que eu tenho que voltar duas casas e colocar uma vírgula? Encontrei 24. Então, 20% de 120 é 24. Pronto. 120 menos 24, 96. Você bate o olho nas escolhas. Qual que vai ser a escolha correta? Escolha C. É a única que tem uma referência ali com 96, né? As outras não tem como você marcar. Mas vamos supor que você tem toque. Você precisa entender totalmente e quer chegar, né? Você pode fazer o seguinte, ó. Nós não atribuímos que esse X reais aqui não é 100? Você faz, ó. 0,96 vezes quem é X? 100. Vai dar quanto? Todo multiplicado por 100, você pega essa vírgula e desloca duas casas para a direita. Pronto, isso daqui é o 96, da mesma forma. Mas nem precisava também. Né? É só um conhecimento complementar. Então, nessa questão, você viu, a gente aumentou 20%, só que depois a gente tirou 20%. Tá vendo que ao tirar os 20% não voltou para o 100 novamente? Por quê? Nós estamos trabalhando com 120. Então, você não vai cair nessa pegadinha que é antiga. Essa daí é uma pegadinha que quando a minha avó fazia as provas, que caía, né? O produto aumentou 20, depois tirou 20, qual que é o novo valor? Tem como você falar que é X de novo, não. Essa é antiga, viu? E a Selecom gosta de cobrar, né?
Vamos responder mais uma. Essa daqui foi que caiu na prova anterior. Eu nunca vi a Selecom cobrar esse tipo. Mas vai que o examinador, ao elaborar a prova da Selecom, ele pensa assim, deixa eu ler a prova anterior. Aí na prova anterior ele vê essa questão aí. Ah, aqui tem porcentagem, porcentagem. Eu vou cobrar uma questãozinha dessa. Vou inovar. Pronto, a gente tem que ficar esperto também. Né? Tem que olhar, no mínimo, a prova anterior. E é isso que eu vou explicar para vocês. Ó, existem várias formas de trabalhar com porcentagem desse tipo de questão. Eu vou te ensinar a que eu considero a mais simples. Então vamos lá. 30% de 40% de 150 é igual a quanto? Eu faço o seguinte, qual que é o valor inteiro sem porcentagem aqui? O 150. Então eu faço isso, ó. Eu começo de trás para o início, né? Do final para o início. É isso que eu faço. Porque eu vou ter um número inteiro. Então eu vou pegar os 150 e vou descobrir que é 40% dele. A gente já descobre só multiplicando, né? Já expliquei para vocês como é que é. E eu vou fazer a multiplicação aqui rápida também. Com valores terminados em zero, é só você fazer, ó, 15 vezes 4, 60. O 150 tem um zero aqui no final, você adiciona aqui. O 40 tem um zero aqui no final, você adiciona aqui. Depois, o que nós fazemos? Eu volto duas casas e coloco uma vírgula. Pronto, já encontrei 60. Aí você faz 60, que é o valor inteiro, e aqui falou 30%, né? Pronto, você multiplica aqui por 30% agora. Tá vendo que eu estou vindo do final para o início? Eu encontrei aqui 60 e depois eu fiz, ó, 30% de 60 vai ser o quê? É a mesma coisa que essa relação que eu fiz, né? 30% de 60. Você vai fazer o mesmo processo, ó, 6 vezes 3, 18. Pego esse zero aqui, adiciono aqui, pego esse zero, adiciono aqui, volto duas casas e coloco uma vírgula. Pronto, encontrei 18. Só isso. Sai do final, vem para o início, você responde isso. Mas aí, vamos supor que você tem a ordem, né? O toque bateu aí na mente e aí você tem que ir na ordem. Tem problema não, a gente faz na ordem. Só que aí na ordem, você vai fazer aquele sistema que eu expliquei. Ó. Transforma em fração. O que é 30%? É 30 por 100. O que é 40%? É 40 por 100. Aí para dar uma simplificada, você vem e faz isso. Ó. Corta dois zeros em cima, porque tem multiplicação. Se tivesse uma adição ou subtração, não faça isso. Mas no caso, como é multiplicação, você pode simplificar por 100 em cima e simplificar por 100 embaixo. Então, dois zeros em cima, dois zeros embaixo. Cortei, né? 3 vezes 4 não vai dar 12? Pronto, 12. Perfeito. Sobre quanto? Sobre 100. Aí depois tem esse negócio de 150 aí, né? Você coloca aqui 150. Coloquei. O que você vai fazer agora? Você vai pegar o 12% de 150. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai cortar um zero aqui com um zero aqui, certo? E aí você faz 15 vezes 12 vai dar quanto? 15 vezes 12, acho que vai dar 180? É isso mesmo. 2 vezes 5 é 10. 2 vezes 1 é 2. Com 1 vai dar 3. Aqui eu vou ter 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1 é 180. Ó. Dividido por quanto? Por 10, né? O que você vai fazer aqui? 180 dividido por 10 vai dar quanto? 18. 18 aqui, 18 aqui. Se fosse eu na prova, qual que é o processo que eu utilizaria? Esse daqui, ó. Pronto, já faria 150 de 40, já voltaria duas casas, encontraria 60. Depois, 30% de 60, 18 e pronto. Resposta correta, escolha A. Fica aí duas formas de você responder. Ou você usa um método adicional, que é essa daqui, ó, ou você pode utilizar esse método que eu acabei de explicar, que seria uma forma alternativa, tá bom? Qual que você prefere utilizar? A Fórmula 1 ou a Fórmula 2?
Uma você vai ter que escolher. Isso, a Caroline falou a forma 2. Isso, a maior parte das pessoas a forma 2. Samuel falou a forma 1. É a tradicional, vai na 1 também, não tem problema não. Tanto a 1 como a 2, Jaqueline também a 1. A 1 é o pessoal que, né, gosta do início pro fim, né? E tá tudo bem também. O nosso objetivo é acertar o exercício, né? Pessoal, nós já trabalhamos 2 assuntos, frações e porcentagem. 2 assuntos assim que são cabulosos aí na prova de vocês. Agora nós vamos para conjuntos. Só que conjuntos tem 2 partes. Eu vou explicar as questões que têm a tendência de cair mais. Só que conjuntos também tem uma parte teórica que eu não vou aqui, sabe, ficar perdendo tanto tempo nessa aula de hoje, porque o foco, nós vamos resolver questões com conjuntos quando temos valores numéricos, viu? A ideia é que vocês já saiam dessa aula já conseguindo pelo menos desenrolar algumas questõezinhas aí de conjuntos também. Então vamos prestar atenção. Conjuntos é uma matéria que você tem que praticar. Então agora é o momento de você pegar aí pelo menos uma caneta, 2 canetas com cores diferentes, lápis de cor, enfim, para você entender de uma vez por todas essa matéria. Vamos lá, a gente vai responder muitas questões de conjuntos. Selecom 2021. Sobre um grupo de 80 turistas que foi visitar pelo menos um de 2 parques de Cuiabá, Parque Mãe Bonifácia e Parque das Águas, sabe-se que 50 turistas visitaram o Parque Mãe Bonifácia. N turistas visitaram ambos os parques. Como é que você vai saber que é uma questão de conjuntos? Sempre quando falar que pessoas visitaram ambas as coisas, ambos os parques, enfim, onde você vê essa relação, já fique ligado ou ligada que é uma questão de conjuntos, viu? E 70 turistas visitaram apenas um dos 2 parques. Está vendo que está fazendo uma separação de informações? Conjuntos. O valor de N é igual a quanto? Então, N nós queremos saber os turistas que visitaram ambos os parques. Essa questãozinha aqui, ela é muito boa de ser respondida. Sempre quando você tiver uma questão de conjuntos, a primeira coisa que você vai fazer é isso daqui, ó. O desenho. Faça esse desenho. Não é fácil esse desenho? 2 círculos, tendo esse espaço aí no meio, e você vai fazer num retângulo gigante. Esse é o desenho padrão para as questões de conjuntos, combinado? Então, sempre, 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 você vai fazer esse desenho aí. E agora, depois que você fizer o desenho, o outro passo é organizar bem as informações do enunciado. Olha só, vou voltar e a gente vai fazer passo a passo. Falou que tem 80 turistas. Esse 80 é aqui, ó, você pode até colocar. Então, o total desse conjunto aqui, hoje todo mundo que está dentro desse retângulo grandão é 80. Pronto. 50 turistas visitaram o Parque Mãe Bonifácio. Então, você vai fazer aqui, ó. Esse daqui vai ser o Parque Mãe Bonifácio. Vou colocar como MB. 50 turistas visitaram ele. N turistas visitaram ambos os parques. Quem visitou os 2 parques? O pessoal que está aqui, ó. Esse espaço aqui, pessoal, nós chamamos de interseção. Você pode ver que ele está pegando os 2 conjuntos ao mesmo tempo. Então, aqui nós temos N, que é até o valor que nós estamos procurando, né? Pronto. E falou que 70 turistas visitaram apenas, olha a interpretação agora, apenas um dos 2 parques. O que significa isso quando o examinador coloca apenas um dos 2 parques? Ele está falando isso para você, ó, que visitou essa parte aqui ou que visitou apenas essa partezinha aqui, ó. Pronto. Vou aqui te dar uma explicação mais clara ainda. Imagine que tem uma pessoa aqui, ó. Pronto. Essa pessoa, ela visitou apenas o Parque Mãe Bonifácio. E vamos supor que aqui você tem o outro parque, que é
Parque das Águas. Eu vou colocar como PA. Então, imagine que você tem aqui uma mulher. Ó. Essa mulher aqui, ela visitou só o Parque PA. Então, quando fala que 70 turistas visitaram apenas um dos dois parques, está falando os turistas que visitaram toda essa região aqui e toda essa região aqui sem tirar a interseção. Ou melhor, tirando a interseção, né? Então, tira a interseção. Quem visitou essa parte aqui laranja e essa parte azul, como nós fizemos aqui, ó, o homem e a mulher, são pessoas que visitaram apenas um dos dois parques. Agora, se você tiver um sujeito aqui, ó, ele visitou os dois parques. Esse daqui não entra nesse número dos 70, entendeu? Porque esse daqui visitou os dois. Você tem que entender isso, tem que ficar claro na sua mente. Por que eu estou frisando? Porque eu sei que é um negócio difícil de entender, certo? É um negócio difícil de entender. Então, esse 70 é essa parte que eu risquei em verde e essa daqui também, sem interseção. Se essa parte e essa valem 70, sobrou quanto para interseção para completar os 80? No final das contas, é isso que o exercício está te perguntando, né? Você vai pegar 80, vai tirar 70, que é essa parte aqui e essa parte aqui, ó, que eu acabei de colocar, fica interseção. Opa, então quer dizer que a interseção é 10? Sim. Só há 10 pessoas que visitaram os dois parques ao mesmo tempo. Os outros 70 visitaram apenas um dos dois parques. Ou visitou o Parque Mãe Bonifácio, ou visitou o Parque das Águas. Mas no final das contas, é 80 menos 70 que é igual a 10. Acabou o problema. O negócio é interpretação, né? O negócio é interpretação. E conjuntos nós vamos bater bastante nessa tecla, viu? Tem gente que colocaria, então, Parque das Águas ali aos 70. Não, visitaram apenas um dos dois parques, quer dizer que pode ter visitado Mãe Bonifácia ou o Parque das Águas, não? Então, aí seria um ou, mas com exclusão mesmo, né? Certo? Conseguiram pegar bem o raciocínio dessa daí? É, o 50 é só para complicar a sua vida mesmo, viu, Carol? É só para você imaginar a abobrinha. Tem que se apegar ao enunciado. Não deixe de se apegar no enunciado, principalmente no comando. Tá perguntando é N? Beleza. Aí você vai desenhar. Por isso que desenhar o conjunto é indispensável. Se não desenhar o conjunto, é muito difícil resolver esse tipo de questão. Tem que desenhar, se possível, faça os bonequinhos, queima os neurônios e vai para cima. Calma aí que a gente vai responder outros exercícios. Essa daí, realmente eu vi assim que foi diferente de todas. Eu acabei trazendo para te mostrar com uma questão recente também da própria banca examinadora. Vamos para a próxima? Você vai ver que o processo é o mesmo. Ó. Essa caiu na prova anterior. Vai desenhar o conjunto, enfim, dessa forma aí. Numa eleição para o cargo de presidente de uma agremiação entre dois candidatos, chegou-se ao seguinte resultado. 32 votaram no candidato A. Aí você vai organizando. 32, então aqui é o conjunto A. Pronto, aqui é o conjunto A. 32%, né? Então, coloca esse sinalzinho de porcentagem também. E 73 votaram no candidato B. Então, tem outro conjunto, que seria o conjunto B. 73%. E 18 em nenhum. Então, 18 ficou aqui para o lado de fora. Ele não faz parte nem do conjunto A e nem do conjunto B. Se você quisesse até desenhar um conjuntinho aqui, ó, pro lado de fora e dizer que esse conjuntinho vale 18%, não tem problema não, certo? Você poderia dizer que esse é o conjunto nenhum, conjunto N. Aí fica de sua escolha. Desse modo, a porcentagem de pessoas que votaram nos dois candidatos é o quê? Quando te pedir esse valor aqui, então preste atenção, quando te pedir esse valor, do meio das pessoas que votaram em A e B ao mesmo tempo, e você tem o valor dos dois conjuntos, que é diferente da questão anterior, onde te deu o valor de apenas um dos conjuntos, o que é que você vai fazer? Vou te ensinar aqui um macete legal.
Toda vez que nós trabalhamos com porcentagem, o total nós trabalhamos com 100%. Quando alguém te pergunta assim, como é que você está? Eu estou 100% bem. Hoje eu estou 100%. É que você está totalmente bem, não é assim? Então, total é 100%. Ó. 100%. Olha o primeiro passo que você vai fazer. Você quer interseção envolvendo o conjunto A e B, que votaram nos dois candidatos ao mesmo tempo. Quem é que votou em nenhum dos candidatos? Em nenhum dos candidatos, 18%, não é? Então você vem aqui no total, ó, e já tira quem não votou em nenhum para achar essa interseção. Quanto que nós vamos encontrar nesse sistema aí? Deixa eu ver. 72, é isso? Não é mais, né? Seria 82. 82. Ó, pega esse 8, coloca aqui, dá 90. Pega o 10, vai para 100. É isso mesmo. 82%. O que é que eu vou fazer para achar a resposta desse exercício? Você vai fazer isso comigo, ó. Você vai tirar do total quem não faz parte nem de A e nem de B. Não nos interessa. Nós queremos saber essa interseção. Então, do total, nós já temos 82%. Aí a manha é essa, ó. Você vai somar esse conjunto, você vai somar esse conjunto, ele vai passar desse total aqui que você tem agora de 82%, e o que passar vai ser interseção. É só isso. Então vamos fazer a soma? 73 mais 32. Lembrando que aqui é porcento, né? 105%. Perfeito? Passou quanto de 82? Ó, 105% menos 82% vai dar 5 menos 2, 3%. 10 menos 8, 2%. Olha aí. 23%. Resposta correta, escolha C. Só isso você vai fazer. É só isso. Então, qual que é o grande segredo para você responder esse tipo de exercício? Organize da forma que eu te expliquei. É sempre esses dois círculos com a interseção e esse retângulo maior, que é o espaço geral, né? Aí você faz o seguinte, ó. Já tira quem não faz parte de nenhum dos conjuntos do total, 82. Soma os dois conjuntos, o que passar de 82 é a resposta. Quando eu somei, eu achei 105. O que passou de 82? 23%. Seria a interseção, certo? Então já marquei ali a escolha C como correta. Essa foi uma questão que caiu na prova anterior. Eu acredito que vai cair uma questão desse modelo para vocês também. Analisando o padrão Selecon aí, eu vi que é a que mais se aproxima ao padrão da Selecon é essa, viu? Inclusive, essa vocês vão fazer daí. Vocês vão fazer primeiro do que eu. É o mesmo raciocínio, é Selecon 2021. Vamos lá. Em um grupo de 90 engenheiros, então total aqui, faço o desenho, né? Total, 90 engenheiros. 26 são casados. Então tem um conjunto dos casados aqui. Vou colocar casados 26. Cuiabanos 60. E 24 não são casados nem cuiabanos. Então coloca 24 aqui para lado de fora, certo? Só para você não se perder, né? O número de engenheiros desse grupo que nasceram em Cuiabá e são casados, quando ele fala nasceram em Cuiabá, é desse conjunto azul e são casados do conjunto laranja, ou seja, faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo, qual que é a quantidade? Qual que é o número? Então nós queremos saber o quê? Interseção, é esse meio. Nós queremos descobrir isso daqui, ó. Quantas pessoas há nesse meio da interseção, que faz parte dos dois conjuntos ao mesmo tempo? Aí você vai voltar lá naquele passo a passo. Você já sabe o que eu vou fazer com esse 24. O que eu vou fazer com 24 mesmo, que não faz parte de nada? Nenhum dos dois conjuntos?
que eu vou fazer com 24? Quem é que lembra? Vamos lá, o passo a passo. Respira fundo, você vai lembrar. Tira do 90. Então, vamos tirar do total aqui. E aí, nós vamos ter um novo total envolvendo esses dois conjuntos, né? 90 menos 24 vai dar quanto? 66, é isso? 66. Isso, 66. Para a gente achar esse valor aqui da interseção, o que eu preciso fazer? Quem é que está conseguindo se recordar disso aí? Somos dois conjuntos. O que passar dos dois, desse valor do 66 vai ser a resposta, não é assim? Você vai somar 60 mais 26. Vai dar 86. Vai passar quanto de 66? Ó, 86 passa quanto de 66? 86 menos 66, 20. 20. É isso aí. Percebeu que é o mesmo raciocínio? Então, seguindo passo a passo, você não perde essa questão, não. Eu vou falar para você, o número de pessoas que erram esse tipo de questão, eu nem vou contar. Há muita gente. Então, assim, utiliza o passo a passo, você não perde, não. Tem que fazer o desenho, tem que separar bem as informações, certo? E se perguntar a interseção, é isso que você vai fazer. A partir do momento que você tiver o valor dos dois conjuntos. Tira quem não faz parte dos dois conjuntos, do total, soma os dois conjuntos, e o que passar daquele novo total lá que você encontrar, vai ser a resposta correta. Pronto. Igualzinho à questão anterior, né? Só que a anterior acabou trazendo uma porcentagem lá. É isso aí, guerreiros e guerreiras. Vamos para a questão 13 agora. Mesma coisa, o conjunto está aí. Em um grupo de 250 profissionais, aí já te deu o total. Você vem aqui e coloca. 250 profissionais. 40 são engenheiros, então tem um conjunto para os engenheiros. Vou colocar aqui, ó, engenheiros 40. 75 tem mestrado. 75 mestrado. E 5 são engenheiros e tem mestrado. Quando ele fala que 5 pertencem aos dois conjuntos, é que já tem interseção. Então não está perguntando interseção agora, né? Tudo bem. Vamos respirar fundo e vamos entender o que o problema está perguntando. A quantidade de profissionais desse grupo que não tem mestrado e que não são engenheiros, ou seja, que não faz parte de nenhum dos dois conjuntos, corresponde a quanto? Então está perguntando o número que está aqui fora agora, ó, que não está dentro da circunferência laranja e nem da circunferência azul, que nem são engenheiros e que nem tem mestrado, né? A gente vai descobrir. Como é que a gente descobre isso? Olha para você ver como é que é legal isso daqui, ó. Se a questão te perguntasse apenas um número de engenheiros, qual que é o número que você colocaria? Apenas engenheiros, sem considerar os que são engenheiros e têm mestrado ao mesmo tempo. Apenas engenheiro que eu quero. Você faria isso, ó. O conjunto aqui laranja não é 40? 40 menos 5 da interseção. Aí você vai encontrar quanto? 35. Então fica de olho nesse valor. Tirando a interseção, apenas engenheiro eu tenho 35 pessoas. Perfeito? Com esse mesmo raciocínio, se te perguntasse quantos são apenas mestres, né, que têm mestrado, o que você colocaria? Apenas que tem mestrado aí. Tirando a interseção também. Aí você faria, ó. É isso mesmo, 70. Deixa eu só pegar minha caneta aqui. Pronto. Você vai pegar o 75 e você tira o 5 da interseção também. 70, pronto. Por que eu fiz isso? Porque eu quero descobrir a quantidade que está fora desses dois conjuntos. E para eu descobrir isso, eu vou fazer isso, ó. Vou somar esse 35, vou somar apenas os engenheiros, eu vou somar os engenheiros que têm mestrados, ou seja, a interseção, e vou somar quem tem apenas mestrado, entendeu? Então, ó, somo 35 dos apenas engenheiros, somo 5 da interseção e somo 70 que apenas tem mestrado.
Ao fazer isso, eu vou encontrar quanto? 110. Então, nesses dois conjuntos aqui, eu tenho uma quantidade de 110 pessoas. Ok? Então, nós temos uma quantidade de 110 pessoas. Então, nós já fizemos essa soma. Só que a questão está perguntando é, quantos desses profissionais não fazem parte desses dois conjuntos? Aí você pode fazer, ó, 250, que é o total, menos 110, que já estão aqui nos dois conjuntos. Você vai encontrar quanto? 130. Pronto. Escolha correta. Escolha C. Isso significa que se te perguntar, no caso, esse número aqui do lado de fora, que não faz parte de nenhum dos dois conjuntos, aí esse processo você tem que fazer. Você vai pegando os conjuntos, você vai tirando a interseção, para saber apenas que faz parte desse conjuntinho laranja, apenas desse conjuntinho azul. Aí depois você soma 35 mais 5 mais 70, encontrei 110. Então 110 nos dois conjuntos, tirando aqui 110 do total, que é 250, eu encontro 130. Perfeito? Ou melhor, 140, né? Depois de uma hora de aula é assim mesmo. O raciocínio vai ficando fraco. Obrigado aí, pessoal. 140. Todo mundo pegou esse exercício aí também? Pegaram essa questão? Deu para entender? Alguma dúvida nela? Isso, ainda bem que vocês entenderam. Que bom, hein? Que bom. Então, toda vez que você já tiver interseção e tiver os outros conjuntos, preste atenção a isso, viu? E tome cuidado também com os cálculos, você viu? Eu errei um cálculo besta, né? Isso é bom que serve até como exemplo. Tem que revisar. Vamos fazer essa daqui agora. Durante a realização de uma prova, um professor permitiu que seus alunos consultassem os livros X e Y. Ao final da prova, verificou-se que essa daqui é só para os guerreiros mesmo, né, que ficaram até o final. 17 alunos consultaram o livro X. Então, tem um conjunto aqui para o livro X. 12 alunos consultaram o livro Y. Pronto. 5 alunos consultaram ambos os livros. Então, 5 alunos consultaram os dois, exceção, não é? E 9 alunos não consultaram nenhum. Então, 9 fica por lado de fora aqui, ó. Pronto. Está perguntando o quê? A quantidade total de alunos que fizeram essa prova, Então, todos esses alunos aqui fizeram a prova. Há alunos que fizeram a prova X, outros fizeram a prova Y, outros fizeram as duas, e outros fizeram outras provas que não foram nem X e nem Y. Ou melhor, que não consultaram esses livros, né? E são livros. Então, tem o livro X, alunos consultaram o livro X para fazer a prova. Há o livro Y, que os alunos consultaram. E outros não. Eles foram sem livros e fizeram a prova também. Está perguntando o quê? A quantidade total. Aí você tem que lembrar. Não vai somando, não. É sério. Se você somar, serve o exercício. Não soma tudo, todos os valores. Faça aquele processo. Exemplo. Eu só quero essa parte laranja aqui sem interseção. Quanto que eu vou ter? Aí você faz, ó, 17 menos 5 da interseção aqui. Você vai encontrar quanto? 12. Então, somente 12 alunos consultaram o livro X, certo? Só que também há 5 alunos que consultaram X e Y ao mesmo tempo. Só que somente o livro X, 12. Tem que fazer essa separação para você não se perder. Quantos alunos consultaram somente o livro Y? 12 menos 5. E 12 menos 5 vai dar quanto? 12 menos 5, vou colocar aqui para vocês, vai dar 7. Então, somente 7 alunos consultaram o livro Y e 5 consultaram os dois ao mesmo tempo. Quando eu acho esse valor e esse valor, fica fácil saber o total de alunos aqui que fizeram essa variação. Você vai pegar, ó, 12 que consultaram somente o livro Y, mais 5 que consultaram os dois livros,
mais 7 que consultaram apenas o livro Y e 9 que fizeram a prova e que não consultaram nenhum dos livros. Só que eles fizeram a prova também, entendeu? E está perguntando o quê? A quantidade total de alunos que fizeram a prova. Quando você soma isso daqui, ó, 12 com mais 5, com mais 7, com mais 9, quanto que nós vamos encontrar? 17 com mais 7, 24, com mais 9, 33. Faça a continha aí para conferir também, para ajudar o prof, mas vai ser a nossa escolha B, 33, possivelmente. Né? É isso mesmo. Show de bola? Então nós finalizamos. Toda vez que perguntar para você total, toda vez que te perguntar esse número de fora, né, pessoas que não fizeram nada e tal, não esqueça isso, de trabalhar com a interseção. Aí você vai ter que pegar cada conjunto e tirar a interseção para saber somente quantos, né, que pertencem ao conjunto X, somente quantos pertencem ao conjunto Y, para você não errar nessa soma aí. Pronto, mais uma questão da Selecom que nós acabamos de responder. Ó, se você pegar essa lista que eu mandei para vocês no grupo e dominar esses exercícios de conjuntos, se tiver uma questão perguntando para vocês interseção, perguntando o total e perguntando também quantas pessoas não fazem parte dos conjuntos, você consegue acertar sem problema nenhum. É uma questão que você vai acertar e que muita gente vai errar. Então, vale a pena revisar. Eu sei, uma aula como essa, só vou voltar aqui novamente de novo com vocês. Uma aula como essa pesa muito a mente. Deixa eu só parar o compartilhamento aqui. Pronto. Uma aula como essa pesa bastante a mente. Nós trabalhamos com, vamos lá, relembrar, frações, porcentagem e conjuntos. Você percebeu que nós focamos muito na banca Selecom. Houve até questões da prova anterior, que é uma banca diferente, mas eu acabei trazendo para acrescentar mais a essa aula. Como sugestão, eu incentivo, refaça a lista. É só a prática que vai fazer você dominar esses conceitos. Não se assuste se você não entendeu tudo. Quem disse que você precisa entender toda a aula para conseguir arrebentar em matemática? Não. É normal, você tem que entender isso. Faz parte do processo você ter um conhecimento parcial ao assistir a primeira aula. O que vai te fazer sair desse ciclo de entendimento para conseguir consolidar o conhecimento? É praticar. Envolve vários fatores, mas o mais importante é prática. Então, pegue essas mesmas 14 questões e vai para cima. Responde de novo, de novo, de novo, até você conseguir responder de uma maneira mais tranquila. Eu mesmo tinha muita dificuldade em matemática. Eu demorei um tempinho para aprender essa disciplina, mas eu demorei muito porque eu optei pelo método tradicional na época. Não tinha formas alternativas. Eu não tinha aulas assim que o professor me ensinava, certo? Faça isso, que você vai encontrar. Aqui simplifica um pouquinho mais. Nada, não tinha nada disso. Eu ia para cima com o método tradicional mesmo. E isso fez com que eu perdesse muito tempo. E analisando isso, é que eu formei esse treinamento CAV. Vocês tiveram a oportunidade de participar da aula mais complexa do treinamento. A aula 2 mesmo, que nós vamos ter aí na quarta-feira, que é sobre sequências, né, fechada com os alunos, que é sobre sequências, sobre conectivos e proposições, é tipo assim, 5 vezes mais fácil do que essa. E são assuntos que são cobrados também pela Selecom. A aula final só tem um assunto um pouquinho complexo, os outros são tranquilos também, como negação, como equivalência, porque eu já esquematizo tudo de modo que você só tem que aplicar, né? Então eu gosto de focar dessa forma aí. Eu agradeço todo mundo por ter assistido essa aula aqui de hoje. Deu para você sentir um pouco do método CAV. Você viu que não é mais do tradicional. Essa aula que eu dei para vocês aqui, dificilmente você vai encontrar em outro lugar, assim, com uma abrangência de técnicas, de bizus, de macetes para todos os assuntos, né? Então, assim, eu acredito que foi significativo aí para vocês. E no mais, usem mesmo.
Só de assistir essa aula de hoje aqui, eu tenho certeza que, no mínimo, 2 questões da prova, se você dominar a aula de hoje, você já vai conseguir acertar e desenrolar a sua vida, né? Mas aí, para garantir, e se você quiser participar do método CAV, eu tenho um treinamento completo de raciocínio lógico. Ele é segmentado em 3 aulas, onde a gente aborda todos os tópicos do edital. Além disso, nesse treinamento tem uma técnica especial de português, onde eu fiz um material selecionado com as questões da Selecom, para que você praticar e também em pouco espaço de tempo, você conseguir atingir até 90% das questões de português, sem precisar ficar estudando assim gramática todo o tempo. Então, tem uma técnica exclusiva, ela tem cerca de 25 minutos de duração, ela está disponível para meus alunos do Método CAV e é bem interessante. Além disso, dentro do Método CAV, nós vamos ter as revisões de véspera. Então, uma semana antes da prova, nós vamos fazer uma revisão geral abordando todos os tópicos de raciocínio lógico de novo, só para garantir aí acima de 80% da prova. E além disso, nós temos também um treinamento de redação lá, onde você vai aprender a fazer a introdução, onde você vai aprender a fazer o desenvolvimento 1, o desenvolvimento 2 e a conclusão. Além de tudo isso, eu disponibilizo também um treinamento chamado método BDX, que ele vai do básico até o avançado e eu sempre estou atualizando. Exemplo, vamos supor que no futuro você vai fazer um concurso como a Polícia Federal. Você vai comprar outro curso? Não, já tem um curso lá, você já pode estudar com as questões da banca Sebrasp. Já tem outro curso completo também que serve para outras bancas que você vai fazer, né? Então, assim, é bem interessante. E além de tudo isso ainda, tem o meu suporte. Então, está estudando, sentiu uma dúvida, ou até mesmo tem uma questão ali no seu material que você não consegue responder, e você precisa tirar a sua dúvida ali comigo, você pode, né, no caso, solicitar meu suporte pelo WhatsApp. Eu procuro responder o mais rapidamente possível, porque às vezes você está até indo a passos largos no seu estudo, só que tem uma coisinha que bloqueia seu caminho e você não consegue tirar no curto espaço de tempo, né? Às vezes você manda uma dúvida para o professor demora, sei lá, uma semana completa para te responder, e aí você perde até o fio da meada, né? Aqui não, aqui eu procuro no máximo, assim, no mesmo dia responder os alunos. Dificilmente eu deixo para outro dia para responder. Agora, como é que vocês poderão, né, caso tenham interesse de fazer parte do método CAV, ter acesso ao curso de raciocínio lógico, que vai ser por meio de mentorias, muitos de vocês já estão fazendo parte aqui também, né? Mas os que querem fazer parte e assistirem às outras aulas também e terem o bônus de português, o bônus de redação, o meu suporte, a revisão de véspera, essas coisas todas, né? Eu fiz esse treinamento todo com um preço assim especial mesmo. E possivelmente ele vai aumentar nessa semana ainda. Então, se você quiser fazer parte e desenrolar em raciocínio lógico ainda nessa semana, estudar todos os tópicos comigo, o valor está promocional mesmo, viu? Ele é R$ 97,00 à vista que você tem que pagar. O acesso é durante um ano. Você pode, né, assistir às aulas quantas vezes você desejar. Nesse acesso de um ano, você tem o meu suporte também. Você pode tirar qualquer dúvida que você tiver. Você vai ter esses bônus. Ou você pode pagar esses 97, até mesmo parcelado em 12 vezes no cartão. Vai dar assim. É claro que no cartão tem uns jurinhos, né? Você vai pagar menos de R$ 10 por mês, para você ter ideia, no cartão. Então é isso que a plataforma ela disponibiliza para você. Você pode pagar no boleto 97 ou Pix à vista, ou você pode pagar em 12 vezes de 9 alguma coisa. É menos de R$ 10 para você, no caso, dominar um raciocínio lógico, fazer uma boa preparação e ainda dá tempo, tá bom? Se vocês quiserem fazer parte desse treinamento, eu fiz uma página e escrevi tudo que você vai ter no treinamento lá. Tá passo a passo. Tem o meu vídeo também de 20 minutos lá do método CAV, onde te explico os princípios, né, que é agilidade mental, que é conhecimento direcionado, velocidade no raciocínio. E, enfim, eu vou colocar aqui o link para vocês, vou colocar lá no grupo também. E se vocês quiserem participar, participe o quanto antes, que aí você já desenrola em raciocínio lógico e já adianta sua vida também em outras matérias como português e redação, tá bom? Para participar, se você ainda não fez sua inscrição, deixa eu colocar aqui para vocês.
Depois vocês olhem lá a página, tá bem legal. Tem os depoimentos dos alunos que já participaram de métodos anteriores, que conquistaram primeira, segunda colocação. Depois olhem com carinho lá que vocês vão ver, né, que o método realmente ele funciona. Então é qilogico.com/aula open. É nesse link que eu coloquei para vocês, ó. Aí fazendo a inscrição, eu coloco no grupo fechado do WhatsApp, onde eu aviso ali sobre as aulas também, viu? Muito bem, pessoal. Então, no mais, a gente conseguiu finalizar essa aula. Espero que vocês tenham gostado.